Hoje com o pastor Joseph Prince. Sempre tem algo especial, algo bom, que o Pai tem preparado para os seus filhos, sempre que nos reunimos. Não são corporativa. Amém? Tem coisas que você não recebe quando está sozinho. Amém? Observe muito bem, por exemplo, a oração, que, junto com todos os santos, vamos conhecer a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Olha que, mesmo que nós confessamos que e sabemos do fato de que o Senhor Jesus nos ama, mas a revelação da largura, altura e profundidade está com todos os santos nesta oração. Então, quanto mais nos ajuntamos nos grupos pequenos, até na menor das pluralidades, que é dois ou três reunidos, a menor das pluralidades é dois. Onde estiverem dois ou três reunidos, ali estou no meio deles. Mas sabemos que o Senhor não nos deixa, mesmo individualmente. O Senhor está sempre conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas algo acontece quando dois ou três se reúnem, e quanto mais quando nós estamos aqui reunidos, toda semana. E por que no domingo? Porque ele ressuscitou no domingo, e percebeu que ele podia ter aparecido para eles depois de ressuscitar numa quarta-feira ou quinta-feira, mas foi de domingo a domingo. E foi em um domingo quando Tomé, um dos seus discípulos, faltou ao culto e se tornou um crente descrente depois de faltar uma vez. Falaram que o Senhor tinha ressuscitado. Ele disse: se eu não colocar os meus dedos nos buracos dos cravos, nas suas mãos, e colocar os meus dedos no seu lado que foi furado, eu não crerei. E no domingo seguinte, domingo seguinte, Jesus apareceu. Onde dois ou três estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Então ele deve estar no nosso meio de uma maneira muito especial, de uma forma diferente quando ele se manifesta individualmente. Tem algo mais poderoso. E é lógico que quando ele ressuscitou, naquele domingo, Tomé não foi ao culto. E quando o Senhor apareceu de novo a ele, ele viu o Senhor e o Senhor lhe disse: coloca agora os seus dedos nas minhas mãos. Eu não sou um fantasma. Um fantasma não tem carne e ossos. Então o Senhor ressurreto tem carne e ossos. Amém? E eu e você, em um belo dia, teremos os nossos corpos corruptíveis transformados como seu corpo glorioso. Amém? E todos nós vamos parecer com o pastor Lawrence. Amém? O seu corpo será como o dele. Se você tem algum medo, se você tem enfermidade, ou até deformidade, ou até mesmo, poderíamos dizer, feiura, tudo vai ficar para trás. O nosso corpo será como o dele, nenhum vestígio da queda. Mas ainda únicos, seremos todos lindos, amém? Glória a Deus. Deus é bom. Estamos esperando por esse dia e pode acontecer a qualquer dia agora. Todos os sinais mostram isso porque não há mais sinal para o arrebatamento. Mas tem sinais que indicam que estamos chegando no fim dos tempos. Muitas profecias que falam do final dos tempos não vão se cumprir se Israel não voltar para sua terra. Amém? E sabemos que Israel voltou para sua terra desde 1948. E o Senhor fala sobre como devemos orar para que a nossa fuga não seja no inverno, e quem está em cima do telhado fuja para as montanhas. Isso só pode acontecer quando Israel estiver na sua terra. Isso já aconteceu. Glória a Deus. Deus é bom e Ele tem bondade. Só coisas boas para nós. Glória a Deus. Eu quero falar algo que vai te abençoar grandemente, especialmente nesses dias que estamos aprendendo sobre herança. Diga herança. Essa palavra é tão rica. Só falar a palavra herança, quando alguém diz eu recebi uma herança, você sabe que é algo bom. E a Bíblia está cheia de heranças. E o Senhor não gosta. Você vê na Bíblia que nos mostra que Deus não se agrada de pessoas que têm uma atitude de desprezo ou uma atitude de indiferença quanto à herança. Um deles foi Esaú. A Bíblia diz que ele vendeu por um prato de comida o seu direito de primogenitura.
Ele era o primogênito, mas ele não conseguiu, podemos dizer, até mesmo segurar tenazmente a sua primogenitura. O que era o seu direito de nascimento? Mas o fato é que a Bíblia menciona até no Novo Testamento que ele desprezou sua primogenitura. E mais tarde ele tentou mudar a mente do seu pai. A Bíblia diz que ele buscou arrependimento. Na verdade, ele quis mudar a mente do seu pai. Ele queria que o seu pai mudasse de opinião sobre a herança, mas isso foi em vão. Amém foi dada ao seu irmão mais novo e o Senhor estava por trás disso. O Senhor sabe que se você tem essa atitude para com a sua herança, você não vai desfrutá-la. Amém? Então não é uma questão de que se o Senhor já conquistou isso para nós, ele já fez isso e pagou um alto preço. Amém? É uma questão de tomarmos posse das nossas heranças. É tomar posse daquilo que é nosso. E o Espírito de Deus não quer que eu pare de falar disso, porque ele quer que você tome posse de tudo que ele te deu. Amém? Você não acha que o ano passou tão rápido? Amém? Então vamos contar os nossos dias para alcançar um coração sábio. Amém? E o Senhor quer que usemos sabedoria para tomarmos posse da herança. Amém? Amém? Olha, sabedoria é incrível. Você pode ser um escravo. Se voltarmos ao tempo, um escravo no palácio, com todas as pessoas da realeza ali, e uma garota escrava comete um erro e pisa no pé da rainha, ou na sua mão, e você diz, tentando ajudar a sua amiga que machucou a rainha, você diz, por favor, rainha, excelência, você não pode manchar os seus sapatos com sangue dela? Certo? E a rainha diz, é verdade. E você ajuda a amiga, amém? Então isso funciona em todas as áreas, especialmente para tomarmos posse da nossa herança, ou tomar posse das nossas bênçãos. O Senhor quer nos dar sabedoria. E é o que Ele tem impartido em nós nessas últimas semanas. Você recebeu isso? Está desfrutando disso? Às vezes Deus libera enquanto a palavra está sendo pregada e você recebe, seja uma cura, amém? Seja uma revelação daquilo que você ouviu, ou até um impartir ou um rompimento em alguma área. E alguns de vocês receberam coisas boas nessa semana. Isso se chama bênçãos. Amém? Não esqueça de parar e dar a Ele toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém? E tem coisas que você nem sabe, Ele te deu o livramento. E porque você não sabe o que Ele fez, você não dá a Ele a glória. Então vamos fazer isso agora mesmo. Amém? Por 30 segundos, levante as mãos e dê a Jesus toda a glória. Dê a Ele todo o louvor, pelas coisas que você sabe e pelas coisas que você também não sabe. Obrigado, Jesus. Dê a Ele glória. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Te damos toda a honra, Senhor, toda a glória. Te adoramos, Senhor. Te damos o louvor. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que fizeste por nós. Amém, amém. Nunca se esqueça de agradecer ao Senhor pelo que Ele fez na cruz, certo? E com a sua ressurreição. Mas agradeça ao Senhor também pelas coisas do dia a dia. Aprenda a dizer obrigado, Senhor, ok? Você não teve sorte, mas foi abençoado. E fale isso para os seus filhos. Diga, sabe por que isso aconteceu? O Senhor nos abençoou. No mundo que está tão, podemos dizer, sem Deus, não querem reconhecer Deus, certo? Precisamos falar que somos abençoados, porque isso mostra que existe um abençoador. E nós somos os beneficiados. Se eles não querem, vamos receber as bênçãos deles também. Amém? Então vivam a vida tão abençoado que a sua bênção vai ser o seu maior argumento. Ninguém pode falar contra um milagre. Você recebe aquela cura, ninguém pode falar nada disso. Ninguém pode usar uma lógica. Olha, eu era cego, mas agora vejo. Amém? Ninguém pode falar nada contra o milagre verdadeiro do Senhor. Glória a Deus, porque você recebeu isso, amém? Olha, sobre este assunto de herança, eu vou ler no Antigo Testamento uma história que muitos não falam dela. Mas eu ouvi essa história muitos anos atrás, nos anos 90, e eu fui muito tocado por este grupo de pessoas que tinham tanto zelo pela herança, mesmo que naturalmente pela lei de Moisés. Amém? Naquela época que eles estavam, eles não qualificavam, não tinham direito de receber a herança. Vamos ler essa história agora, ok? Preste atenção aqui nessa versão.
E diz assim em Números 27, chegaram as filhas de Zelofeade. Repita comigo este nome. Diga bem alto, Zelofeade. Ok, eu acho que você não gostou muito desse nome, mas tudo bem. Zelofeade tinha 5 filhas. Ok? Mala, Noá, que não é Noé, não é escrito igual o Noé do dilúvio, ok? Em hebraico. Lá é Noá, que aqui é Noá, com a pronúncia bem leve. Ogla, Milca e Tirza eram 5 mulheres. E aqui diz que Zelofeade era filho de Efer, filho de Liade, filho de Maquir, filho de Manassés. Eu quero que você lembre dessa tribo de Manassés, filho de José. Então elas apresentaram um pedido porque o pai delas tinha falecido. E lembre-se que elas eram da tribo de Manassés. E aqui está em Números 27. Eu quero que você saiba que o livro de Números, no nosso idioma, é chamado Números. Porque olha isso, o capítulo 1 começa com Deus falando a Moisés para numerar as tribos de Israel. Numerá-los é chamado Números. Mas no hebraico, o título deste livro não é Números, é chamado Bar Mivá, que é na verdade no deserto. Amém? Mas é chamado Números porque Deus falou para numerar, e no capítulo 1 foi numerados que eram da idade de serviço militar, certo? De 20 anos para cima, foram escolhidos para o exército. E os numeraram. Então, quando chegamos em Números 26, aconteceu uma outra numeração. Eles numeraram todos de novo, e desta vez para mostrar, para revelar quantos foram perdidos, quantos morreram porque eles andaram no deserto, e quem tinha mais de 20 anos morreu. Essa numeração foi no final e nos mostra não só quantos morreram, mas quantos nasceram. Isso é interessante, porque fala de aproximadamente 5 tribos que perderam. Muita gente, muitas pessoas, ok? Mas as outras, eu acho que 7 tribos, então aumentaram. E mesmo que os de 20 anos para cima morreram, eles reproduziram. Entendeu? Algumas tribos perderam, e você vai ver que no capítulo número 1 tinham este número, centenas de milhares, ou dezenas de milhares, e depois... E também algumas delas tinham centenas de milhares, mas aqui você vai ver um pouco menos, em Números 26. Você está entendendo isso? Olha, algumas delas começaram no capítulo 1 com este número de pessoas, mas quando chegamos em Números 26, tiveram mais filhos, obviamente, durante aqueles 40 anos, e essas tribos aumentaram. Você entendeu isso? E eu estou falando de herança, então Deus disse isso. Deus disse que para as maiores tribos, em Números 26, para a maior tribo, você vai dar um território maior. Faz sentido? Uma tribo pequena não pode ter um território grande. Seriam derrotados pelos inimigos. Amém? Não poderiam administrar todo o trabalho da terra. O trabalho de plantação, eles tinham que plantar naquela terra e não poderiam. E isso nos fala que haviam 12 tribos em uma nação Israel, e a nação é Israel com 12 tribos, e são diferentes umas das outras. Amém? Cada uma tem a sua característica, tem diferentes dons, até uma tribo podia falar sobre os tempos, a tribo de Issacar, e outra tribo que tinha homens que usavam a funda com uma pedra, e não erravam nem um fio de cabelo, a Bíblia diz, a tribo de Benjamim, e eles eram canhotos. Amém? Uma tribo tinha muitos guerreiros, outra tribo tinha sacerdotes, então eram todas diferentes, e hoje temos um corpo de Cristo, mas temos diferentes tipos de tribos. Amém? Me alegro que você é dessa tribo. Mas amamos as outras tribos. Amém? E a nossa tribo mesmo que você não goste, é chamado de povo da graça. E alguns deles estão falando mal, mesmo quando eles falam que somos da graça, estão falando mal de nós, mas alguns falam muito bem porque fazemos parte da revolução da graça, amém? Mas é lógico que nós amamos muito participar dessa tribo, mas nós sabemos que há um Israel. Não tem 2 Israel. Quando Deus olha, por exemplo, para Singapura, ele vê uma igreja. Amém? Deus não vê igrejas. Nós vemos igrejas, Deus vê uma igreja. Amém? Mas tem a igreja local e Deus respeita isso. Amém? Deus sabe que tem igrejas diferentes, por isso Jesus falou para 7 igrejas no livro do Apocalipse. Uma carta bastaria, mas ele escreveu 7, certo? Então, há um reconhecimento do jeito que as coisas funcionam. E olha bem,
O Senhor deseja o nosso crescimento. E como eu falei agora mesmo, que quanto mais crescemos, certo? E isso é muito prático. Por exemplo, numa igreja grande, existe uma possibilidade, e eu não gosto de falar que é por coincidência, mas numa igreja grande as coisas acontecem. Não é que você não pode encontrar aquela pessoa com quem você vai passar a vida numa igreja pequena com 10, 20, 30 pessoas. Mas quantos sabem que se uma igreja não cresce ano após ano, tem algo errado? E talvez o pastor tenha que se ajoelhar e pedir a direção de Deus, perguntar para Deus onde ele está errando, como Moisés fez na montanha, e Deus disse: faze tudo de acordo com um modelo, e não há desculpa para a falta de crescimento. Você não pode aceitar esse tipo de coisa. Olha, todos nós começamos da mesma forma, uma criança começa assim, ela cresce 2, 3, 4, 5 anos de idade, mas se tem 4 anos de idade, então a criança é bem pequena e nós sabemos disso, ela é muito bonitinha. Mas se tem 20 anos e parece com 4, não é nada bonito. Temos que ver o que está acontecendo de errado. Estou certo? Não é isso? Olha, e por que eu falei isso? Por favor, não critique e não comece a ter uma atitude errada com igrejas que são pequenas em termos de pessoas. Como eu disse antes, sabe? Toda igreja é preciosa para Deus, até o menor dos plurais. 2. Quando se reúne, Jesus está no meio. Posso ouvir um amém? Mas não podemos dizer que Deus nos quer pequenos. Igreja grande não presta, igreja grande aquilo. Não, certo? Nós também temos reuniões de pequenos grupos. Certo? Temos essas reuniões bem pequenas. Amém? Essas reuniões são boas. Quando eu faço isso, por exemplo, quando eu saio para jantar, geralmente quando eu vou a um restaurante, eu vou com os meus irmãos. Eu como com o pastor Lawrence. Eu não posso sair e jantar com todas as pessoas, isso não é prático. Isso simplesmente não é prático. Estou certo? Então pare de dar desculpas. Se você não está crescendo, temos que ganhar almas. A pessoa mais amável que já caminhou na terra. Ele falava do inferno, ele falava de pessoas vivas no inferno, olhando para cima com tormento nas chamas, e por isso ele veio e derramou o seu sangue. E olha, se houvesse outro caminho para Deus, Jesus não podia ter morrido, ele morreu em vão. E também todo o seu sofrimento, não, amigo. Ele morreu porque nos ama para fugirmos do inferno e irmos para o céu, glória a Deus. E Jesus fez tudo isso para salvar muitas almas. Você tem que falar para todo mundo, para os seus amigos e familiares. Amém, fale com eles. Talvez quando você for até o seu salão de beleza, a pessoa que corta o seu cabelo, ou talvez quando for tratar da pele, aquela pessoa que te ajuda, ela pode ser a filha de uma pessoa que é de um outro país e está trabalhando ali. Fale alguma coisa sobre Jesus e deixe uma boa gorjeta. Por favor, faça isso. Você representa o Senhor. Seja generoso, amém? Fala para eles e convide-os para a igreja. É uma forma, sabe, de falar sobre Jesus. Fala que o Senhor as ama. Pregue, pastor Prince, amém, aleluia. Você está entendendo? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Amém, não é só para nós ou para a nossa família, eu tenho. Só para você. É para todo mundo. O mundo geme, está clamando por isso. Olha, entenda que os problemas deste mundo não podem ser resolvidos com o braço de carne ou a sabedoria do homem. Só serão resolvidos com as pessoas sendo transformadas de dentro para fora. Os problemas da América, agora mesmo, não tem solução na política. Não é pelos votos. Só serão resolvidos com as pessoas sendo transformadas. Amém? De dentro para fora. Não pode ser ideologia mais ideologia. Tem que nascer de novo. Amém? Glória a Deus, e toda a igreja diga amém. Olha, então vemos que Números 26 fala de numeração das tribos, então vem Números 27. E agora chegamos, tudo bem? As 5 filhas de Zelofeade foram até Moisés e falaram assim: e apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto. E não estava entre os que se congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Olha, as mulheres naqueles dias não podiam herdar. Somente os homens herdavam.
Amém? As mulheres casavam e tomavam posse da herança do marido, mas elas não tinham irmãos, eram 5 mulheres, todas elas irmãs. O pai delas morreu e elas falaram para Moisés que não foi na rebelião de Coré. Coré foi aquele homem que se levantou contra Moisés dizendo: quem é você para ser o líder de todo o povo? Nós somos santos. Amém? Quem é você? E Deus então abriu a terra para engolir todos eles. Amém? Então elas falaram para Moisés que ele não se juntou aos outros na rebelião de Coré. Ok? E o que elas queriam? Olha a paixão delas, olha o coração delas, olha a fé delas. Elas queriam a herança delas. Não tinham uma atitude de desprezo para com a sua herança. Elas queriam a herança. Amém? E a Bíblia diz: Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Era um caso novo, não era? Era algo inédito. Glória a Deus. E estamos aprendendo que a fé toma posse. A fé toma posse. E olha a fé ousada dessas mulheres. Elas queriam o que Deus tinha dado. Elas não queriam outra coisa, queriam o que Deus tinha dado, e naquele caso era a terra. Para nós, está tudo ali declarado em Efésios, no capítulo 1, amém? O fato de que estamos em Cristo, somos santos, inculpáveis, tome posse disso. Temos o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da sua graça, amém? Posso ouvir um amém? Aleluia, não só isso. Pelas suas feridas, fomos sarados, amém? Por isso nós temos saúde, glória a Deus, se tomarmos posse do que Cristo fez. Amém? A nossa mente, Jesus usou a coroa de espinhos. Por que ele usou aquela coroa? Ele podia ter morrido só pelos nossos pecados na cruz. Por que ele teve que usar uma coroa de espinhos? Porque Deus amaldiçoou a terra. E quando ele fez isso, ele disse a Adão algo que não devia acontecer. Deus não criou o homem para viver assim. Mas Deus disse: pelo suor do teu rosto comerás o pão. E depois disso, o homem teve que trabalhar, teve que se estressar. E Jesus suou sangue. E quando o seu sangue e o suor se misturaram por causa do poder de redenção do seu sangue, ele nos remiu a todos da maldição do suor. E usou a coroa de espinhos porque o espinho representava a maldição. Deus disse: maldita seja a terra por tua causa, Adão. E olha, essa terra por onde você anda se torna terra abençoada. E porque ele usou a coroa de espinhos, amém? E todos aqueles espinhos representam todos os pensamentos de maldição que você tem. Pensamentos que te atormentam, te roubam a alegria. Até agora mesmo você não consegue nem se focar no que eu estou dizendo, por causa de pensamentos que te perturbam e tentam roubar de você a alegria e a paz que Deus tem. Tudo na sua cabeça. Mas olha bem, Cristo te remiu destes pensamentos. Todos aqueles espinhos representam pensamentos negativos, malignos. Pensamentos negativos. Pensamentos de pecado. Ele nos remiu disso quando suou sangue. Posso ouvir um amém? Essa é a sua herança.